Então, pessoal, vamos continuar falando a respeito de função do segundo grau. Esse é o vídeo 2. No vídeo anterior eu expliquei um pouco para vocês a respeito da definição, das características do gráfico, da parábola. E agora a gente vai fazer algo muito importante, que é determinar os zeros ou as raízes de uma função quadrática. Como é que a gente faz isso? Vou ensinar para vocês dois procedimentos simples. O primeiro é que a gente tem que calcular o delta, também chamado de discriminante, e para isso a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, aquela que a gente aprendeu lá no ensino fundamental ainda, né? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula de Bhaskara. E o segundo passo é calcular as raízes x e y. X' e x duas linhas, perdão. E a gente vai fazer isso utilizando aí essa pequena fórmula. X' é menos b mais a raiz do discriminante sobre 2a. X duas linhas é menos b menos a raiz do discriminante sobre 2a. Bom, a gente olhando assim parece que é meio complexo o processo, mas na verdade é bem simples. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Determinar as raízes da função f de x, x ao quadrado, menos 6x mais 5. Primeira coisa, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, aí como vocês estão vendo, para a gente determinar o discriminante. Então a gente vai fazer a substituição. No nosso caso, dessa função que nós temos aí, a gente está percebendo que o b é esse menos 6 aqui, pessoal. Ó, esse aqui corresponde ao valor de b, tá certo? O valor de a, ele está aqui o coeficiente de x ao quadrado, então o valor de a é 1. Tá? E c, o valor de c, no caso, é 5. Então, vamos fazer as substituições aí. Nossa função, a nossa fórmula de Bhaskara vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Fizemos a substituição dos valores. Calculando menos 6 ao quadrado, fica 36. 4 vezes 1 vezes 5 fica 20. 36 menos 20, o discriminante é igual a 16. Então, a primeira etapa a gente já conseguiu, que foi calcular o discriminante. Agora a gente vai calcular as raízes, x' e x duas linhas. Primeiro vamos calcular a raiz x', menos b mais a raiz do discriminante sobre 2a. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês para algo muito importante. Percebam, pessoal, que aqui na fórmula de calcular essa raiz, nós já temos o negativo, já temos aqui menos. Então, quando nós formos substituir o valor de b, tem o menos dessa fórmula, e nesse caso aqui, temos o menos de b também. Então, como é que vai ficar aí? Vai ficar menos, olha só, percebam aí que eu coloquei o menos da fórmula e o menos de b. Então, fica menos 6 mais a raiz do discriminante, né, que no caso é 16, sobre 2 vezes 1. 1 aqui é o valor de a, tá bom? Fazendo os nossos cálculos, nós vamos ter 6, né? Menos com menos dá mais, então fica 6 positivo, mais a raiz de 16, no caso, é 4 sobre 2, que é o resultado de 2 vezes 1. 6 mais 4 fica 10, então aqui a gente vai fazer a divisão de 10 por 2, resultado, nossa primeira raiz aqui vai ser 5, tá bom, pessoal? Simples, né? Agora a gente vai calcular a raiz 2, né, o x duas linhas. A diferença aqui é que, em vez da gente utilizar o valor positivo antes da raiz, nós vamos usar o valor negativo. Então, é menos b menos a raiz do discriminante sobre 2a. Novamente, nós vamos tomar aquele cuidado, né? Tem o menos da fórmula, aqui, ó, o menos da fórmula. Esse é o menos da fórmula. E o menos do próprio valor de b, que é o que está aqui na função. Então, é menos 6, aí menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Vamos efetuar os cálculos novamente. A gente sabe que menos com menos vai dar mais. Então, fica 6 positivo, menos raiz de 16 é 4, sobre 2. 6 menos 4 é 2 sobre 2. Resultado da nossa segunda raiz é 1. Então, pessoal, as raízes ou os zeros, como vocês preferirem, dessa função são x' 5, x duas linhas 1. Tá ok? Bom, agora
eu quero que vocês atentem que o exemplo que eu acabei de explicar, ele vai servir para que vocês possam responder as questões 3, 4, 5 e 6 do caderno de questões. Então são questões bem parecidas, elas propositalmente são similares, para que vocês possam utilizar o mesmo procedimento que eu acabei de utilizar. Então vocês vão calcular os zeros ou as raízes. Não se esqueçam, primeiro você calcula o discriminante usando a fórmula de Bhaskara, em seguida calcula x', x, duas linhas, tá bom? Para finalizar, vamos representar essas raízes no gráfico. Como é que a gente pode pegar essas raízes que a gente acabou de calcular, por exemplo, e colocar elas no gráfico? Então vamos utilizar o exemplo que a gente acabou de calcular, que é essa função aí, x² menos 6x mais 5. Vamos lembrar, x' é 5, x duas linhas é 1. Percebam que nós estamos falando de valores de raízes de x. Isso significa que no gráfico eles vão estar lá no eixo de x, tá bom, pessoal? Olha, prestem bastante atenção que a gente tem que posicioná-los aqui no eixo de x, tá? Olha aí onde a gente colocou o 1 e o 5, que são as raízes, né? Então eles têm que estar no eixo x. Então, já que eles estão aí no eixo x, eles vão mostrar aonde é que a nossa parábola ela vai cortar o eixo x. Agora é importante a gente saber, essa parábola vai estar com a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo? Vocês lembram que a gente falou no vídeo anterior? O que define aí concavidade vai estar voltada para cima ou para baixo? É o valor de A, né? Nesse caso, nós temos aí que A vai ser positivo, né? No caso aí da nossa função, o valor de A é 1, é positivo. Então, a concavidade, de fato, é voltada para cima. Daí, então, desenhando a concavidade, desenhando a nossa parábola com a concavidade voltada para cima, nós temos esse esquema, esse gráfico. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, eu expliquei para vocês como resolver mais algumas questões do nosso caderno de questões de maneira simples, e eu espero que isso possa ajudá-los a fazer a resolução das questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contatar, podem mandar mensagem no WhatsApp ou deixar algum recadinho lá na plataforma. Lembrando que a partir de hoje, o segundo caderno de questões de matemática ele já está valendo. Eu aguardo ansiosamente a resposta de vocês. Até a nossa próxima aula.